É isso aí. Boa noite. Juntos vamos adorar a Deus. Você não deve parar de bater sua palma, de marcar. É isso. Vamos começar a todo vapor. Esse é o momento. Culto das águias. E nós aqui como verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, louvemos ao Senhor. Marque aí. Todo lugar, perdidos virão, em uma só voz, livres vamos cantar. Levaste a cruz, morreste e vivestais, meu Deus, meu tudo sempre te darei. Aleluia! Levaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei, meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 teu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Aleluia! O Senhor é bom. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei, meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu. Mais uma vez, Jesus, Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 teu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Aleluia! Busca-te agora, eu posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Busca-te agora, eu posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. O Senhor é bom e perfeita é a sua vontade, agradável, misericordioso, bondoso é o Senhor a quem nós servimos, amém? Então cantaremos: Jesus, Jesus, por ti eu viverei. Oh, 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 meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo. Aleluia, mais uma vez. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo meu louvor, teu. Jesus, 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 por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Aleluia! Aleluia! Adoramos ao Senhor. Diz assim a palavra em 2 Pedro 1:10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orientação dos apóstolos: empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Dessa forma, jamais tropeçarão. Quanto mais você busca a orientação do Senhor,
Quanto mais você busca relacionamento com o Senhor, menor é a probabilidade do tropeço, menor é a probabilidade da vergonha, menor é a probabilidade da queda. Porque diz a palavra: olha, aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. Não é assim? Mas nós que nos empenhamos em nos fortalecermos no Senhor, temos essa possibilidade. Diz a palavra: jamais tropeçarão, jamais tropeçarão. Querido, empenhem-se em conhecer ao Senhor, empenhem-se em descobrir diariamente o que Ele quer da sua vida. Amém? O Senhor nos chamou para servir a sociedade, para servir a nossa família, para servir os nossos irmãos, para servir aqueles que estão do lado de fora. Nós temos aprendido a sermos igreja para além dos portões da igreja. Então que seja assim, dia a dia, consolidando o seu chamado, dia a dia, exercitando a paz, o amor e a alegria que vem do alto. Amém? Glória a Deus. Ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos. Aleluia. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Você enchendo o coração de Deus. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e marcou do seu altar. Aleluia! Para servir. Esse é o nosso Deus. Jamais tropeçarão os que confiam no Senhor. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir os planos de Deus. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito e abre, enche o coração de Deus. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Porque Ele conhece todos os seus dias. Aleluia! O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz
pode fazer dessa canção a tua oração essa noite. Me entregar. Cumprir. Que possas achar em você. Que o Senhor possa achar em você a voz que abre os céus. Ser reconhecido, marcado pelo amor de Deus, marcado pelo arrependimento, marcado pelo perdão, porque Ele sabe todos os meus dias. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou e marcou o seu altar. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou e marcou o seu altar. O Senhor conhece os que são seus. Diz assim a palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me reconhecem. O Senhor conhece você. Para servir mais uma vez, o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece aquilo que se passa no teu coração, querido. O Senhor te sonda. Ele conhece cada passo teu. Ele conhece cada desafio teu no seu altar. O sentido da nossa vida está no nosso serviço, queridos. Não está no quanto a gente trabalha para ter, mas no quanto a gente trabalha para oferecer, no quanto a gente trabalha para abençoar. Aí está o sentido da nossa vida. A gente viver de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou para ser. E dessa forma, vivermos em plena alegria. E dessa forma, abençoarmos. Porque aquilo que passa por nós não é para a gente reter, é para a gente dar, é para a gente oferecer. O Senhor chamou a mim e a você para sermos um canal que flui, não um canal que retém, não um canal que está cheio de coisa, cheio de pedra, cheio de sujeira, mas um canal limpo, que recebeu a água que veio do alto, um canal que emana a vida. Foi para isso que Deus nos chamou. E se essa noite você está aqui sem saber: Deus, eu errei tanto na minha vida, Deus, eu fiz tanta decisão que não era certa, Deus, eu me enrolei tanto na minha história. Quero te dizer, querido, que a palavra diz o seguinte: clama a mim, busca e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Com todo o vosso coração. Sabe o que isso nos diz, querido? Que buscar ao Senhor de todo o coração requer de nós admitir o quão falho nós somos. E eu sei que dói, mas é assim que as coisas funcionam. A gente só tem a possibilidade de mudar quando a gente reconhece aquilo que a gente faz de errado. E às vezes isso custa a nós, porque mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho. Mas o Senhor é tão perfeito que nenhum erro que eu cometa, nenhum erro que você cometa, Ele usa para nossa perdição. Ele usa para nos humilhar,
O Senhor não é assim. O Senhor usa aquilo que fazemos de errado para que diante dos homens sejamos um louvor para a glória de Deus Pai. Eu e você, um testemunho vivo do quanto Deus é bom. Porque antes andávamos perdidos, antes estávamos em trevas, antes tomávamos decisões ruins, mas hoje, pertencentes ao Senhor, enxertados na videira, vida sai através de nós. Vida sai através de você. Você não é o erro que você cometeu. Você não é aquilo que você deixou de fazer. Você não é o medo que você sente. Você não é a angústia que te consome. Em Cristo você é mais do que vencedor. Amém? Então, querido, essa noite busque ao Senhor. Com tudo o que você tem, coloca aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero que a minha vida tenha sentido. Mais do que nunca, eu quero acordar e dormir sabendo que Tu estás comigo e não me esquecer disso nem um minuto do meu dia. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Amém? Eu me humilharei, Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei na figueira, aos Teus pés eu chorarei. Mas olha, diga a Ele: me humilharei, Teu nome, como criança, ressignifica a nossa história, Senhor. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés chorarei. Toca-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor. Olha pra mim, olha pra mim, meu Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do Teu olhar. Mais uma vez, eu me humilharei, eu me busca o Senhor de todo o coração, com tudo que existe dentro de você. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do Teu olhar. Eu farei o que for preciso para Te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei e eu preciso do Teu olhar. Sim, Senhor, do Teu olhar. Eu farei o que for preciso para Te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do Teu olhar, do Teu olhar, do Teu olhar. Olha
preciso, pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Vamos fazer assim? Quantos essa noite esperam receber um pouco mais de Deus? Quantos essa noite? Quantos essa noite? Você que está de braço cruzado, está tímido ou não está esperando nada? Quantos essa noite esperam alguma coisa de Deus? Amém? Você veio aqui para descobrir alguma coisa sobre a sua própria história, não é verdade? Você veio aqui para descobrir como você pode ser melhor do que você foi ontem, não é verdade? Então, querido, essa noite, não perde a oportunidade de receber do Senhor a tua porção. Não perde a oportunidade de receber do Senhor a palavra que Ele vai soltar para a tua vida. Abra os teus olhos, abra os teus ouvidos, porque ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém imaginou aquilo que Ele preparou para você. Aquilo que o Senhor preparou para você é seu por direito. O que você precisa é estar sensível para receber. Solta o teu corpo, esteja inteiro na presença do Senhor, porque Ele vai falar com você. Porque não existe a possibilidade de um homem entrar na presença de Deus e sair o mesmo homem. Se você entra nesta igreja e você sai por essa porta e você é a mesma pessoa que você entrou anteriormente, isso significa que você não teve um encontro com Deus. Mas se essa noite você deseja ser um pai melhor, uma mãe melhor, um profissional melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, ouve o que o Espírito quer dizer a você. Amém? Quero convidar você a dizer: eu farei o que for preciso. Eu farei o que for preciso para te ver, para te ver. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso, Senhor, pois eu preciso do seu olhar. Hoje nós vamos fazer um passeio pelo lago de Genezaré. Muitas das coisas que Jesus ensinou, ele estava próximo de um lago, próximo de um barco, próximo de pescadores. Na verdade, essas últimas quartas-feiras a gente tem estado muito próximo das águas, né? Já tem aí quase um mês que a gente está falando de coisas que aconteceram na vida de Jesus e seus discípulos, e elas estavam próximas das águas. Falamos sobre aquela tempestade, ganhando a vida no meio das tempestades, quando Jesus está caminhando e chama Pedro para viver o inusitado, o atrai para uma experiência que não era habitual. Eu estava dizendo que é muito impressionante como Deus prepara o cenário para nos arrancar do habitual, para que fora do habitual Ele se manifeste, se revele de uma maneira inesperada. Então, se a gente tem uma estrutura interna de perceber Deus somente dentro dos modelos mais convencionais,
vamos nos surpreender, porque a nossa caminhada com Deus, ela é surpreendente, é um barato sem a necessidade da gente mergulhar no mundo das drogas, né? Na verdade, são experiências inusitadas. E hoje, a experiência que eu quero compartilhar com você, ela se dá bem no lago de Genezaré, quando Jesus vem caminhando para o lago e ele encontra seus discípulos, e são as primeiras experiências que eles vão ter com Jesus. Eu me refiro a Lucas, capítulo 5, versículo 1. Se você tem um texto e deseja ler comigo, diz bem assim: certo dia, é porque as coisas acontecem na vida da gente assim, no meio do dia, num certo dia. E num certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia, à beira do lago, 2 barcos. Eles estavam deixados ali, estavam desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, que era o dono do barco, que o afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ir ensinar ao povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá onde as águas são mais profundas. Então disse a todos: lancem as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor assim diz, vamos lançar as redes novamente. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a se romper. Eu termino aqui minha leitura. É impressionante que nesse episódio acontecem umas coisas muito interessantes, né? Simão começa a dizer para Jesus: nós trabalhamos a noite inteira. Ou seja, Simão vai começar a revelar sua frustração. Vai revelar naquela conversa com Jesus, e é muito nítido isso, a sua fala está carregada de autocomiseração. É uma frase que todos nós já repetimos uma hora, não é? Trabalhei tanto, dei tanto duro, investi tanto nesse relacionamento, gastei tanto tempo com esta pessoa, né? Não pescamos nada. É uma tentativa em cima de outra tentativa. Então, é uma fala carregada de muitas dores. A gente olha para essa pescaria e pescar é um empreendimento de muitos esforços, de muitos investimentos. O investimento das nossas expectativas, ninguém sai para pescar sem expectativa. O investimento das emoções, o investimento financeiro embutido dentro dessa caminhada para a busca dos peixes, não é? As contas que se tem para pagar. E Pedro vem dizer para Jesus: Senhor, nós pescamos a noite inteira. Mas Jesus encontra este barco na seguinte situação. Eles estavam lavando suas redes. Há uma outra versão que, ao invés de aparecer a palavra lavar, aparece a palavra consertar. Diz que eles estavam consertando as redes. Na outra, a que nós temos aqui, diz que estavam lavando as redes. É impressionante para mim que durante toda a noite eles tentaram pescar e não pescaram nada. E quando nós estamos carregados, né, no nosso coração das frustrações, das decepções, das angústias da nossa alma, e nós vamos tentar procurar culpados. Então talvez estivessem se culpando. Nós somos experientes, mas nós não pescamos nada. Não conseguimos nenhum resultado. Mas Jesus os encontra durante o dia. E eles estão ali, seja lavando, seja costurando as redes.
Em algum momento eu vou falar costurar, em outro eu vou falar lavar, mas entendamos que aquilo estava acontecendo. É que muitas vezes nós estamos buscando culpados nos nossos fracassos. É natural que isso aconteça. Nós vamos culpar desde o mercado a pessoas, a situações, e vamos tentar justificar o fracasso que nós estamos vivendo a partir da culpa que tentamos encontrar. E hoje eu quero abordar este assunto da rede costurada e quero tentar desconstruir esse complexo de autocomiseração, tentando avaliar um outro aspecto do porquê as coisas podem não estar dando certo na nossa vida. Pode não ser que seja um culpado. É que como nós somos frutos de uma filosofia dualista, na nossa cabeça é assim: aquilo é certo ou é errado, é feio ou é bonito, é limpo ou é sujo. Então a gente vai caminhando por uma analogia dualista. E há coisas que nem são certas, nem são erradas. Nem é céu, nem é inferno. Nem é justo, nem é injusto. Mas como nós somos governados por essa filosofia dualista, nós vamos tentar encontrar culpados. Seja este ou aquele. E a culpa, a responsabilidade pode nem estar neste nem naquele. E a gente perde uma vida inteira entrando pelo espírito de vitimação, não, ou de autocomiseração, tentando encontrar um culpado para a gente poder estabelecer um réu nessa história. Nesta história específica, eles estão à noite tentando pescar. Pode ser que de manhã alguém tenha colocado culpa um no outro, né? Foi aquela maneira que você puxou a rede. Ah, você não é um bom pescador. E o texto diz que eles já eram pescadores experientes. A culpa não era dos pescadores. A culpa não era do mar. Estava lendo uma história recente sobre este lago e disse que este lago é um dos lagos mais piscosos da região. É um lago com muitos peixes. Então não é que não tinha peixe naquele lugar. O peixe estava ali. É que eles não estavam conseguindo pescar. Aí Jesus vai entrando de manhã, durante o dia, e encontra eles fazendo o quê? Eles estavam consertando as redes. A culpa não era do pescador, a culpa era das redes furadas. O peixe entrava pela entrada da rede e saía pelos buracos que lá estavam. À noite eles não podiam ver. À noite eles não podiam enxergar que os buracos estavam ali. Foi necessário que o dia raiasse. E aqui se encontra uma das maiores chaves da resolução de problemas na nossa vida. É lançar luz sobre elas. Não tem muito tempo a gente falava sobre uma mulher que perdeu um starter, não é? Uma moeda. Ela perdeu aquela moeda. Qual é a primeira providência que se toma logo após perder uma moeda que vai te fazer falta? Bom, mas a maior parte das pessoas que nós conhecemos, a angústia de encontrar a moeda é tão grande que nem se lembra de acender a luz. Vai tentar descobrir onde a moeda está sem acender uma luz. Bom, nós já passamos por experiências assim, penso eu, que já tentamos resolver problemas sem luz. Nos esforçamos por encontrar uma solução sem, no mínimo, lançar um pouco de luz sobre aquela situação determinada. Logo, nós não vamos encontrar o que precisamos encontrar. Tatear no escuro pode não ser a melhor solução. Quantos casais estão separados hoje porque tentaram encontrar uma moeda sem acender a luz? Quantas empresas hoje estão fechando suas portas porque tentaram encontrar uma solução sem lançar a luz adequada naquele ambiente? Então, lançar uma luz, encontrar o dia,
para de fato descobrir qual é o problema, pode ser a nossa maior chance, a chance de nós nos vermos livres dos fantasmas que assolam a nossa vida. Nem sempre o culpado será sua mulher, seus filhos, o presidente da República, as circunstâncias ou seus pais. É necessário lavar as redes e costurar as redes. É necessário descobrir onde é que o problema de fato está. Para isso, você não pode viver com superficialidade e fugindo o tempo inteiro. Redes furadas precisam ser consertadas. Você precisa investir tempo mergulhando para dentro de você. A estrutura emocional do ser humano, a nossa estrutura emocional, ela é como a estrutura de uma rede. Ela é cheia de nós, cheia de fios. E não são compartimentos bem organizados, são tramas que vão sendo tecidas dentro de nós. E muitas vezes, um nó que não foi bem dado, quem sabe numa relação intrauterina, pode ser um buraco na sua rede interior e você não consegue ser um conquistador. Uma timidez que não se justifica. Uma inibição que toma conta de você e você não consegue se relacionar com as pessoas. Uma fuga constante que pode não estar no seu consciente. Quem sabe um trauma, uma lesão na sua infância. Quem sabe, eu estava dizendo outro dia, um pai muito austero pode gerar um filho covarde. De ter deixado lesões enormes dentro dele. Então é necessário a gente dar um mergulho para dentro, fazer um endorcismo, como dizem aí os filósofos, um mergulho endorcista. Você precisa parar, sentar e consertar suas redes. Precisa ter paciência, senão a próxima pescaria será outra frustração. Costurar redes é investir em pontos específicos da sua vida. Queridos, há coisas que estão indo embora da nossa vida por causa de nós, que nós continuamos deixando desamarrados. Nós outros, não estamos nos atentando. Estão ali, mas a gente não tem coragem de meter a mão. Problemas precisam ser resolvidos. Fracassos não resolvidos, semente de novos fracassos. Repeat, please. Problemas não resolvidos significa sementes de novos problemas, talvez novos e maiores, novos e piores. Portanto, ao sentar para averiguar sua rede, porque você pode não ser o culpado disso, as pessoas podem não ser as culpadas disso, mas há um nó que não foi bem amarrado dentro de você. E você não consegue ter sucesso na sua vida, porque tudo vai passar por ali. Todo o esforço da pescaria, toda a noite que você passou pescando, todo o investimento que você fez, pode estar indo embora por aquele buraco da rede que você não percebe. Então sua vida precisa ser levada a sério. O bem mais precioso da vida de um homem é a sua vida. E se você não levar a sua vida a sério, se você não tiver responsabilidade com ela, você vai carregar fracasso para o resto da sua vida. Essa história é simples, se dá na beira do lago de Genezaré. Mas redes consertadas é o princípio de grandes pescarias. Portanto, precisa parar e ter a consciência de que alguma coisa precisa acontecer dentro de você. Porque senão passa a vida inteira culpabilizando. E lembra do nosso aforismo? Se você se especializar em dar desculpas, você não será bom em mais nada na sua vida. Se você continuar dando desculpas, você não será bom em mais nada na sua vida. Tudo bem até aqui, gente? Nem parece que vocês estão aí. Mas vamos lá.
Eu fico pensando nessa história do Pedro, e imagino assim, só um pescador que não pesca pode contar a história de uma pesca fracassada. É sua experiência, que podem tentar explicar, mas só você sabe como dói. Só você sabe o medo que dá. Não ter dinheiro para pagar aquilo que vai chegar como conta dessa pescaria mal sucedida. Então, só quem passa pela experiência é capaz de dimensionar o estrago que isso causa na vida da gente. Não dá para a gente tentar explicar a dor do outro. A dor do outro é a dor do outro. Me lembro, por exemplo, quando Eucana se aproxima de Ana, que era uma mulher que tinha dores, pois não podia ter filhos. A dor da alma daquela mulher, uma rede furada na alma dela, e o marido se aproxima dela fazendo, né, de tudo para agradá-la. Ele lhe pergunta: acaso eu não sou melhor do que muitos filhos? Bom, eu estou entendendo o esforço de Eucana de agradar a mulher dele. Estou entendendo a força que esse homem está fazendo para não deixar aquele buraco daquela rede aberta na alma da sua mulher. Mas quero perguntar para você, pode um homem substituir 10 filhos? Pode um homem substituir um filho? Não pode. Pergunto para a alma feminina, para a rede feminina, porque a rede feminina pode explicar melhor isso. Ana diz: não. Não, Eucana, você não pode substituir a dor que eu sinto, porque só você explica a dor que você sente. A dor do fracasso, a dor da angústia, a dor da tristeza, e você precisa aprender a lidar. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós não temos muita facilidade de lidar com o nosso fracasso. Nós queremos esquecer. Sabe qual é o pior problema que a gente enfrenta dentro de uma família? É o tapete. Como? Quer jogar tudo para baixo do tapete e não quer considerar o que de fato aconteceu. Não quer resolver. Não quer se sentar para costurar a rede que está rasgada. Prefere comprar uma rede nova, mas relacionamentos não são assim. Ninguém esquece nada. Nós temos alguns compartimentos dentro da nossa estrutura psíquica, e uma das regiões mais terríveis que tem sido chamada de região abissal da alma. A região abissal é uma região que fica lá no fundo do fundo. É ela quem segrega aquele caldinho azedo da alma. É ela que vai gerar uma série de turbulências na nossa vida, porque a gente decidiu arrancar isso do consciente e lançar isso e mergulhar isso em regiões que a gente não quer nem se lembrar. Aí você conscientemente não se lembra, mas está ali te fazendo mal todo santo dia, fazendo você perder todas as tuas pescarias, fazendo com que todo o esforço que você faz chega num momento que você não consegue apurar aquilo que foi investido na sua vida. Aí a sensação é essa: eu lutei tanto, pesquei a noite toda, me esforcei tanto, me dediquei tanto, estudei tanto, e não deu em nada. Fui honesto o tempo inteiro, amei como ninguém amou, me dei como ninguém se deu. É a frase que Pedro repetiu, é a frase que todos nós repetimos, e mais de uma vez na nossa vida a gente está repetindo o esforço que a gente fez, mas a rede está com um buraco aberto. Isso pode ter sido coisas lá na sua infância, mas você precisa tratar. Não sabe como tratar? Precisa encontrar um especialista que ajude você a encontrar onde está esse buraco. Mas você não pode fazer de conta que ele não existe, que ele não está aí. Porque ele está aí, gerando inseguranças na sua vida. Estava lendo recentemente uma reportagem de uma universidade, não, nem foi tão recentemente, já tem algum bom tempo, de uma universidade germânica,
como é que chama? Germânia? Alemanha? Pô, eu sempre confundo, desculpa. Ela diz que, na busca do entendimento do uso das drogas, você sabe que chegaram à conclusão de que pode estar na chupeta o uso das drogas? Não, não é uma pesquisa de botequim, é de uma universidade séria. Tentando entender o uso das drogas, eles estão buscando a compreensão nisso e defendendo algumas teses importantes sobre a chupeta e o uso das drogas. Já ouviram alguma coisa? Não? Bom, vocês não são obrigados a ouvir mesmo, mas estou perguntando porque você já ouviu isso, hein? Então, assim, a relação entre uma coisa que a mãe quer se ver livre de um problema que ela tem e enfia a chupeta no garoto. Ela se vê livre do choro, mas o garoto vai criar uma dependência que vai se repercutir lá na frente com o uso das drogas, do álcool, do cigarro, alguma coisa na boca, na comida, por que não? Então isso vai desembocar lá na frente. Queridos, eu estou te dizendo que dentro de nós somos uma trama, como a trama de uma rede. A nós que precisam ser averiguados, porque muitos problemas podem estar passando por ali. Sabe, um dos nós mais difíceis de serem consertados na minha vida foi o nó da insegurança, que estava frouxo na minha vida. Era uma coisa horrível, como eu me sentia inseguro. E eu levei tempo para descobrir onde é que estava esse nó desatado. Quando eu consertei, foi outro parto para enfrentá-lo. Porque mexia com gente. Mexia com diálogos que eu não queria ter. Mexia com enfrentamentos que eu fugi minha vida inteira. Por exemplo, para eu ser mais explícito, necessitava de eu olhar no olho do meu pai biológico, e dizer para ele tudo aquilo que ele precisava ouvir, sem ofendê-lo, sem agredi-lo, mas dizer a verdade que ele precisava ouvir. Por exemplo, ouvi que ele me usou a vida inteira para retomar a vida conjugal dele, causou em mim uma rejeição enorme. Você não imagina o que eu fazia para as pessoas gostarem de mim. Muitas vezes eu deixei de ser eu para que as pessoas não me rejeitassem. Por isso que eu sou meio esse bicho brucutu hoje, porque para mim tanto faz. Não vivo para agradar os outros mesmo. Mas houve um momento na minha vida que eu só era bonzinho para as pessoas gostarem de mim. Que eu só era bem comportadinho porque eu não queria decepcionar as pessoas. Porque dentro de mim tinha um nó enorme, frouxo. Eu diria que um buraco, um corte nessa linha. E eu precisei olhar no olho do meu pai e dizer: papai, você não prestou, papai. Você foi um bicho doido. Me usou o tempo inteiro. Não fui um garoto amado, fui um garoto usado. Não fui usado sexualmente, não é isso. Mas fui usado como um objeto. Essa coisa de alienação parental, isso não tinha essa perspectiva no direito. Então, um pai para ofender uma mãe, usava o menino. Um pai para humilhar uma mãe, usava o menino. A mãe para criar intrigas com o pai, usava o menino. E o menino era o objeto. E nesse caso específico, o menino era eu. Eu precisei desatar esse nó, que não é fácil. Não é fácil, eu não tive uma relação muito próxima do meu pai. Era difícil diálogos com ele, ele era um monossílabo. Ele era um ser monossilábico. Era tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Era isso aí a conversa com ele. E eu tratar com um ser monossilábico, para mim foi um parto, mas ou eu trato, ou eu ia continuar sendo aquele menino que vivia o delírio da expectativa alheia. Por isso eu tenho tratado tanto dessa coisa da síndrome panótica, porque eu vivi na minha pele. Eu imagino que tem um monte de homens hoje, barbados, cabeça branca hoje, que também vivem síndromes parecidas. Que não são eles vivem tentando agradar todo mundo porque não suportam ser eles. Parece que eles não são reais, não são coisas boas.
Então tem que inventar uma história, contar uma loucura qualquer, se tornar aquilo que querem que ele se torne. Isso é um delírio. Imagina, cara, você se lembra de domingo, eu falava sobre o Jacó domingo. O delírio da vida de Jacó, que era viver uma vida que não era dele, era viver a expectativa de agradar os outros que estavam ao redor dele. Então são nós, que ou você senta e conserta essa rede, ou você vai viver um fugitivo, não é? Tem uma canção que diz, eu caçador de mim. Então você vai viver se caçando a vida inteira e nunca vai se achar. Para se achar, você precisa sentar. Enquanto é dia, na luz do dia. E eu vou fazer uma conexão agora. Poxa, acabei de começar, já está na hora de terminar? Não, está na minha hora de terminar. Porque eu quero pensar com você hoje. Eu acho que hoje a gente pode fazer um divã, né? Quem dera tivesse um divã para cada um, para a gente sentar e mergulhar para dentro, porque parte do fracasso do nosso casamento pode estar aqui, viu, gente? Parte do fracasso do nosso casamento pode estar aqui. Parte do fracasso da nossa vida profissional pode estar aqui, num buraco dessa rede. A tentativa de ser quem você não é. Só para ninguém ver esse buraco, você vai fugir, vai fugir, vai fugir, vai fugir, vai fugir. Chega uma hora que você precisa de ajuda. A minha proposta essa noite é ajudar. A você dar uma parada. Não tentar mais culpar ninguém, mas olhar para o buraco que precisa ser consertado. E tomar a decisão de consertá-lo. Vai dar trabalho? Óbvio. Mas precisa acabar com essa história. Assim, pontuá-la de uma vez por todas. Você precisa se libertar de você mesmo. Entende? Precisa se ver livre de você mesmo. E a vida precisa ser levada a sério. Eu, alguns anos atrás, ensinava para um grupo de pessoas e ficou uma coisa na minha cabeça, não é? De vez em quando eu me lembro disso. Que há pessoas que estão profundamente envolvidas com coisas rasas. Vou repetir, só para você pensar um cadinho. Há pessoas, e eu não estou nos excluindo, viu? Não estou querendo nos incluir, mas não estou nos excluindo. Há pessoas que estão profundamente envolvidas com coisas rasas. Perdem um tempo preciosíssimo tricotando coisas rasas, implicando com coisas tão superficiais, porque não querem tratar das coisas mais profundas, têm medo. Só para você entender, sabe qual é o melhor momento de se resolver problemas conjugais? Quando eles não estão presentes naquele momento, mas aí você não quer mais tocar naquele assunto. Sabe o que vai acontecer? Lixo para debaixo do tapete. Porque pode ter certeza, problema não resolvido, semente de novos problemas. Fracasso não resolvido, semente de novos fracassos. Não quero nem tratar mais desse assunto. Vamos esquecer. Não falemos mais disto aqui em casa. Você acha que isso resolve? Ledo, engano. Engano de menino, engano infantil. Vai lá para a região abissal. E numa hora dessa, a janela se abre e o fantasma aparece novamente. O problema já está sossegado. Agora vamos ver por que isso aconteceu. Não, é sem confusão, é na luz do dia. É na luz do dia. Não é na escuridão, porque na escuridão você não vai ver, mas na luz do dia você vai ver. Estava ajudando um casal a desenrolar um nó mal feito. Só para você ter uma ideia. Nós não estávamos buscando culpados, mas estávamos tentando consertar os nós. O marido era um homem socialmente influente e ele era convidado para uma recepção
entre os nobres e ela não ia. Ele era convidado para uma cerimônia no palácio e ela não ia. Ele é convidado para um jantar com o governador e ela não ia. Ela não foi tanto que ninguém mais perguntava sobre ela. Um dia acharam que ele era viúvo. E aí começou um problema sério. Não estamos procurando culpados, mas nós que estamos arrebentados. Será que essa senhora não deveria marcar presença e proteger seu marido de ataques das quebretes piriguetes? Acho que sim. Acho que sim. É minha ideia. Mas isso não era tratado nunca. E ela achava que as insinuações que ele recebia, a culpa era dele, que ele dava muita chance para se aproximarem. Não era que dava chance. Você imagina um caboclo bem apessoado, bem relacionado, influente, a palavra que dele tinha, decisão era tomada com a palavra dele, era um cara considerado, e as insinuações começaram a chegar, e ela não tem responsabilidade nenhuma nesse processo. Fui aí que, puxando os nós e tentando amarrá-los, eu disse para ela: minha princesa, o lugar de uma princesa é do lado do príncipe, né? A rainha tem que estar do lado do rei. Sabe, no jogo de xadrez, onde está a rainha? Não sabe onde está? No tabuleiro? Está do lado do rei. E ela deve permanecer do lado do rei. Uma rainha pode proteger seu rei, até de decisões erradas, até de companhias erradas. Sabe, se a gente não toca, a gente nunca vai saber. Se a gente não pega a rede e diz: aqui está um buraco, como eu vou puxar essa linha para cá e essa para lá, como eu vou costurar essa trama, como é que isso vai ser para que ela não pareça um rombo que foi feito, sabe, precisa trabalhar. Olha para dentro de você. Se há uma insegurança, meu filho, se relacione com você. Às vezes a gente se relaciona com tudo ao redor, menos com a gente. A gente se relaciona com a moça da novela, se relaciona com o cabelo da moda, se relaciona com a vida dos outros, mas a gente não se relaciona com a vida da gente. Já viram uma expressão assim: eu conheço aquilo como a palma da minha mão. E tu conhece a palma da tua mão? Já fez carinho nela? Já tocou nela hoje? Ela já se sentiu confortável? Já fez massagem nela hoje? A gente nem liga para a palma da mão, depois a gente conhece como a palma da tua mão. Às vezes a gente conhece mais a vida do vizinho do que a nossa própria vida. É verdade, cara, estou te falando a verdade. A gente se especializa ou tenta se especializar em conhecer a vida dos filhos. E a gente fica especialista de conhecer a vida dos filhos. Se ele pisca, a gente já sabe qual é o problema que tem. Se ele levanta a cabeça, a gente já sabe qual é o problema. Mas a gente se conhece de verdade. Sabe, gente, uma das maiores soluções que você vai dar na sua vida é se conhecer. A máxima filosófica que diz: conheça-te a ti mesmo, a chave do saber está em você se conhecer. A gente nem se conhece muito bem nas reações que a gente tem. De vez em quando a gente se flagra dizendo: eu não devia ter dito, por que eu disse aquilo? Não é drama de novela mexicana. Porque Maria, Porque você não se conhece. Não se conhece. Mercedes. Por que Mercedes? Mercedes, meu filho, vai se conhecer. Conheça as tuas emoções. Você não sabe você nem sabe por que você disse aquilo. No fundo, você queria era dizer mesmo. É que teu policial da mente deu uma cochilada. Aí teu subconsciente saltou logo. Era a hora dele entrar em cena. Estava lá dentro de você.
Então, se você não quer ser essa Mercedes, vai tratar dela. Não, Mercedes, então não mandamos aqui. Fora. Vai-te embora, Maria Mercedes, da minha vida. Então se conheça. Não tenha medo de se decepcionar. Olha, o autoconhecimento pode ser decepcionante, mas pode salvar você. Pode. Aquela minha mensagem autobiográfica, Bacia dos Espelhos, alguns de vocês já devem ter assistido. Se não assistiram, vai lá para a internet, mete o dedo lá, Bispo Renato Chaves, a Bacia dos Espelhos, e vai saltar. Você não tem que pagar nada por isso. É uma mensagem autobiográfica. O dia que eu me conheci, eu fiquei assustado com quem eu era. Porque em quem a gente está se tornando, pode não ser exatamente aquilo que a gente deveria ser. A gente, às vezes, vai se tornando um cínico quando a gente censura o cinismo. Mas a gente vai se tornando cínico, porque não há nada que impeça. A gente não para se autoconfrontar, para dizer, não, cara, isso aqui está um equívoco na minha vida. E aí a gente vai se tornando. Se conhecer pode ser sua chance de ser um pai melhor, um cidadão melhor, uma mulher melhor. E essa experiência de Jesus com seus discípulos nos dá uma chave magnífica de romper com nossos fracassos, observando a rede que pode estar furada. Toda ausência de sucesso na sua vida pode ser uma rede furada. E aqui você vai precisar gastar seu tempo, ok? Vamos fazer o seguinte, gente. Durante alguns poucos minutos, eu vou fazer uma proposta, e a proposta não é criar uma dispersão, é criar um mergulho para dentro. É colocar uma rede no colo de cada um de vocês, para a gente olhar para ela na luz, não na luz que é tua luz, mas na luz do Evangelho, da palavra, do Espírito da palavra. Porque na luz dessa palavra, você certamente vai encontrar recursos para descobrir esses buracos que estão na nossa rede. Uma tristeza lá no fundo. Eu tratava de uma senhora, só para terminar minha fala, eu tratava de uma senhora que ela era compulsiva por comprar móveis. A cada briga que ela tinha em casa, ela ia para uma loja de móveis e fazia uma compra, substituía tudo. E eu disse para ela, você está se compensando, né? Uma compensação? Você está gerando compensação. Você não consegue resolver a frustração do seu casamento, aí você vai lá na loja de móveis e troca tudo como se estivesse trocando o casamento. Trocar de móveis pode não melhorar seu casamento, porque o problema vai continuar lá porque você não quer resolver. Então é preciso a gente parar, pensar que muitas das nossas compulsões, seja por droga, seja por compra, seja por comportamento. Ai, não, Jesus, não vou falar nisso não. Vai doer, cara, eu não quero operar sem cirurgia ou sem anestesia. Às vezes até nossos comportamentos cultuais são resultado de problemas que não foram tratados. Às vezes trazemos para dentro do culto e para o nosso comportamento dentro de um culto, dores que não foram tratadas. Você olha e é nítido que aquela dor continua presente. E o culto é o lugar da sua grande manifestação de libertação daquela dor desesperada. Não está no culto para adorar, estar ali para ter um gozo. Não está ali para adorar a Deus. Está ali para quê? Para ter uma experiência.
não está ali para prostrar-se e render-se ao Altíssimo. Está ali para fazer um barulho libertador. Não está ali para adorar. Está ali para ter um baita de um gozo na alma e para casa relaxado. Pode ser comportamento cultural associado a uma rede que não foi consertada. Não é censura de comportamento cultural. Deus me livre disso. Eu estou te falando de um mergulho mais profundo e mais sério. Gente, quantos pregadores nós temos hoje pregando o Evangelho nesse país, que não estão pregando por vocação, estão pregando porque socialmente eles não eram respeitados, encontraram na igreja um lugar onde respeitam ele. Então se tornaram pregadores, não por vocação, mas por recalque. Estou te falando honestamente, francamente, com dores e angústias da minha alma, porque ninguém para esse Brasil. Sabe, tanta insegurança tomando conta das nossas lideranças. São lideranças trabalhadas, são lideranças que estão ali porque encontraram ali um lugar onde eles são respeitados, porque onde estavam não eram. É incrível. Hoje contava uma experiência de uma moça que socialmente ela era muito rejeitada. Ela tinha um complexo terrível e encontrou na igreja o lugar onde ela podia encontrar um alento, um afago para a sua alma. Eu pastoreei durante alguns anos e um dia ela me procurou e me contou a história dela, assim, morrendo de medo, porque onde ela tinha chegado, ela precisava ter medo de contar o que ela contou, mas encontrou confiança e contou. Ela me dizia que quando ela chegou na igreja, ela vinha de uma comunidade carente, ela não tinha uma aparência muito boa para o modelo desenhado pela sociedade, ela não tinha condição financeira, ela não era intelectualmente influente, e ela se sentia um próprio abjeto social. Aí alguém falou da fé, ela abraçou a fé como uma maneira de escapar daquelas loucuras que ela pensava. E o grupo mais imediato do que ela se associou, era um grupo que ela viu a possibilidade dela ser aceita e amada, considerada. E ela se associou a esse grupo. E ela começou a perceber assim, que naquele grupo, quem tinha mais carisma era mais respeitado. Então ela via, naquele grupo tem uma pessoa que fala um idioma que eu não compreendo, mas todo mundo vai lá e chama ela de Vaso. Não sei o que, o Vaso. E ela disse, se eu falar a mesma coisa, eu também vou ter esse status. E ela começou, nas rodas de oração, ela capturava um fragmento verbal aqui, outro fragmento ali, outro fragmento acolá, e começou a construir seu próprio idioma, e treinava em casa. E chegava nas reuniões, ela começava a falar uma língua estranha. Não era resultado de uma inspiração divina, era resultado de uma construção, baseado num recalque. E ela começou a falar, e quando ela começou a falar, ela começou a ser percebida. Depois, ela começou a ver que dentro daquele grupo tinha um subgrupo, que era um subgrupo mais importante. Era o grupo das pessoas que não só falavam em línguas, mas adivinhavam futuros. E ela começou a perceber que aquilo também dava status social para ela. Vocês estão entendendo o que eu estou te dizendo? Isso não é incomum, né, gente? Eu estou falando de coisas comuns. E ela começou a entender que se ela costurasse assim, ela nem precisava adivinhar futuro. Mas se ela dissesse um fragmento numa língua que ninguém entendia,
depois um fragmento em português, outro fragmento numa outra língua, outro fragmento em português, que não houvesse conexão de coisa com coisa, era interpretado na cabeça dos mais cheios de angústia como uma profecia. Não sei se já foram a alguma reunião assim. Já falam um fragmento em língua estranha, depois fala em português, que não tem uma coisa a ver com a outra, aí fala uma outra frase em língua estranha, depois uma outra frase em português que já não tem conexão com a primeira, mas aí tanto faz, já criou uma atmosfera e quem está ali carente está ligado. Uma palavrinha que se diga em português, que se entenda de que Deus falou comigo. E ela percebeu que aquilo dava certo e começou a fazer. Só que ao mesmo tempo que ela ia ganhando popularidade, ela ia se perdendo mentalmente. Olha o perigo. Ela começou a se perder mentalmente, porque ela fazia parte de um grupo de pessoas respeitáveis, mas de que ela era só uma atriz dentro daquele show. Ela não tinha dom espiritual nenhum. O que ela estava fazendo era criando uma imagem de aceitação pública. E as pessoas passaram a respeitá-la, dar presente, e ela começou a ser notada, chamada para uma roda, chamada para outra, levava ela para almoçar, levava ela para jantar, e ela começou a se sentir a rainha. Mas ao mesmo tempo, a consciência dela, que dizia para ela todo dia, você é uma mentira, você é uma mentira, você é uma mentira, não lhe dava mais sossego. E ela chegou apavorada, dizendo, e agora? Graças a Deus. Essa moça colocou a rede na sua perna e diz, eu encontrei o buraco, é a minha mentira. A minha carência me fez criar esse enorme buraco na minha vida. E eu me percebo a perfeita mentirosa, ofendendo a Deus, a igreja, os meus contextos, porque eu estou mentindo o tempo inteiro, porque isso está fazendo bem para mim, porque estão me respeitando, mas ao mesmo tempo, eu estou me desorientando da fé, estou me desorientando de mim mesmo. Olha que loucura, como às vezes a gente usa a igreja para a manifestação das nossas loucuras, e a gente nem se percebe que isso é assim, desse jeito. É preciso parar, colocar a rede na perna e achar o buraco. Ou daqui a pouco, novamente a frase virá, pesquei a noite inteira, eduquei meus filhos a vida inteira, fui um bom marido a vida inteira, fui uma boa esposa a vida inteira, fui um bom profissional a vida inteira, porque é que eu não tenho um peixe na minha rede? Pode estar vazando por algum buraco, então não é a procura de uma culpa, é a busca de um nó desatado, de uma rede rompida, porque na vida, a gente de vez em quando está pescando uma bota, uma lata, uma coisa qualquer no fundo do lago, e isso pode estar cortando a nossa rede, e a gente de noite não vê nada, e é frustração sobre frustração. Quero chamar meus amigos a dar um mergulho na força da palavra. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. Seja lavar, seja costurar a sua rede, a minha rede. A lei do Senhor que é perfeita, é capaz de lavar essa rede, de costurar o que está rompido, para que a gente possa ter redes cheias. Disse que depois, quando Jesus disse, vamos lá lançar essa rede, e que ele lança a rede, o barco já não suporta mais, de tanto peixe. É que redes costuradas, vidas restauradas, pescam muito peixe. Quero orar junto com você. Quero mergulhar junto com você nesse mundo. Também pegar minha rede. Digamos, você está aí sentado com sua rede na perna, e eu aqui com minha rede na minha perna, por alguns instantes tentando tecer um buraco que está aberto. Sei que pode não ser fácil. Sei que pode não ser simples.
mas é preciso que alguma coisa seja feita. É preciso deixar Deus agir. E Deus só vai aonde você permitir que Ele vá. Quem sabe hoje começa mesmo um concerto nessa rede, que pode nem terminar aqui, mas é aqui que deve começar um processo lindo e novo na sua vida. De não desprezar aquilo que passou na sua história. Dentro de você, a rede que aí está, ela abarca presente e passado. E ela também tem uma conexão com o futuro. Então há coisas que estão lá atrás. Uma palavra mal colocada dentro de você. Uma censura mal estabelecida. Uma palavra que gerou rejeição profunda dentro de você. E hoje você não quer ser um vencedor porque você é vencedor, mas porque você quer provar a alguém que você é capaz de vencer. Quem sabe essa tentativa de ser só para provar que é para alguém, pode ser uma rede furada. Um esforço exagerado. Uma caminhada desleal com você mesmo. Fez de você uma pessoa que cobra tudo de todo mundo o tempo inteiro. Que não é capaz de entender os limites dos outros porque não entenderam os teus. Que obrigação você teria de entender os limites e as dificuldades dos outros? E aí você se torna uma pessoa solitária. Por que ter misericórdia dos outros se não tiveram com você? Por que amar se não te amaram? Por que não usar se te usaram o tempo inteiro? E aí a gente vai olhando para os nós, para os fios da trama da nossa rede, e vê que há dentro de nós atitudes que só podem ser compreendidas se nós a basearmos ou as basearmos em dores e angústias que passaram na nossa vida. Quem sabe o toque maldoso de um pai? Quem sabe a insinuação de uma mãe? Quem sabe a chantagem daquele pai? Quem sabe? Essa coisa mal resolvida dentro de você, resultado de uma história que você não acabou, não deu fim, um diálogo que não foi devidamente pontuado. Essa história vai ser vivida em algum outro momento, você pode ter certeza disso. São questões que estão dentro do nosso inconsciente. Escorreram lá para dentro e que precisam ser melhor trabalhadas. Nós não gostamos de trabalhar nossos problemas, preferimos abandoná-los. Mas é preciso resolver problemas, tratar frustrações. Se não tratar pessoalmente, precisa pedir ajuda para ser tratado. Mas são questões que precisam ser definitivamente resolvidas dentro de você. Espírito de Deus, sonda o nosso coração. A nossa oração é a oração do salmista. Sonda-me, prescruta-me, analisa minha alma, coloca dentro de mim a tua palavra que me sonda. Guia-me pelo teu bom caminho. Mas toda essa dureza, aspereza, ela não pode ser justificada racionalmente, Senhor.
eu naturalmente não seria áspero, pois eu tenho o Espírito de Cristo. Ajuda-me a encontrar esse buraco na rede. Ajuda-me a encontrar esta falha dentro da trama do meu coração. Ao prescrutar o meu interior, tu sondas coisas que eu nem imagino que estejam aí. Quem sabe questões que estão aí antes mesmo de eu nascer. Eu já nasci marcado. Já nasci ferido, já nasci frustrado. Fui rejeitado, ainda no ventre da minha mãe. Então ensina-me a tratar. A tua palavra é fonte de tratamento. Aquele dia que eu li em tua palavra, que se meu pai e minha mãe, ainda que eles me abandonem, o Senhor todavia não me abandonará. Naquele dia eu fui curado do trauma de rejeição. Eu sei que a tua palavra é poderosa para isso. Eu sei que a tua palavra restaura o nosso interior. Eu me lembro daquele dia que eu me encontrava fraco, debilitado. E eu li na tua palavra que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Naquele dia eu abri o meu coração e tu transformaste o meu coração numa fortaleza. Eu sei que a tua palavra é essa agulha e essa linha que tece a trama. Portanto, Senhor, esta noite, simples e comum como qualquer noite, parece mais aquele dia, que era um dia qualquer, um dia comum. Naquele dia, o Senhor foi andando pela praia e viu Simão Pedro costurando as redes, lavando as redes. Aquele dia foi o dia derradeiro, que hoje seja para nós um dia derradeiro. Um dia que eu encontre o buraco da minha rede. E se isso não acontecer hoje por causa da escuridão que há na minha alma, Senhor, eu vou esperar raiar o dia. Mas a minha rede vai ser recosturada. Eu não vou viver uma vida frustrada e um destino fracassado. Eu não nasci de novo para ser um fracasso. Eu nasci da água e do Espírito para obter o maior nível de sucesso que esta terra jamais pôde encontrar. Eu viverei o melhor de Deus nessa terra. Eu comerei do melhor, viverei no melhor. A minha alma se regalará em Deus. Eu serei uma pessoa não frustrada, porque teu Espírito tratará da minha alma. Esta noite, com o meu consentimento, começa a agir dentro de mim, curando o meu interior. Esta é a minha vontade, esse é o meu desejo, essa é a minha oração mais honesta, mais sincera, no precioso nome daquele que anda pela praia da minha vida, daquele que todo dia anda pela minha praia e conhece minhas redes e o fracasso das minhas pescarias. A Ele eu entrego a minha vida, porque nele eu quero caminhar em triunfo. Aqui está meu coração, minha oração e minhas redes postas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.